Boa noite. Que bom que você veio, né? Estamos aqui mais uma noite para adorar e para engrandecer o nome do nosso Deus. Convido os irmãos a fecharem os seus olhos para fazermos uma breve oração. Querido Deus, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui em sua santa casa de oração para prestarmos cultos a Ti, ó Deus. Que o seu nome possa ser louvado, adorado, engrandecido durante esta noite, Senhor. Aceita o nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que bom, né? Mais uma vez aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Ontem nós falamos de um tema interessante, né? Os que aqui estiveram. Nós estamos vivendo uma semana onde nós somos convidados a viver algo novo, né? E durante a semana nós estamos tratando aqui de temas interessantes à luz da palavra de Deus. E ontem o tema foi como viver sem a culpa, né? E a gente viu que para a gente viver sem a culpa, a gente precisa perdoar, né? A gente precisa perdoar. E hoje nós vamos ser desafiados novamente, né? Porque o tema também é muito importante e ele vem falando que é hora de viver sem ansiedade, né? Algo muito discutido, muito falado, muito vivido ultimamente, né, nos nossos dias. Sempre existiu ansiedade, sempre existiu, porque a ansiedade, na medida certa, é algo bom, né? A gente deve ansiar, né? A gente anseia pela volta de Cristo, a gente anseia por coisas boas, mas quando ela se torna demais, ela também pode vir a trazer prejuízos para a nossa saúde emocional, física, e também nos levar até a morte, né? Então, tudo na vida é preciso o quê? Equilíbrio. E hoje a gente vai tratar desse tema da ansiedade, um tema muito importante. Ontem a gente viu a culpa na vida de dois apóstolos de Cristo e como eles escolheram, né? Como foi a consequência da culpa na vida deles, que foi na vida de Judas. Obrigada. Obrigada, Maria. E como foi a consequência na vida de Judas e na vida de Pedro, né? Os dois sentiam culpa, todos sentimos culpa, mas o que a gente faz com essa culpa, né? Qual é a consequência da culpa na nossa vida? Ela pode ser para algo bom, porque a culpa, na medida certa, é bom, porque ela nos leva a gente a refletir e a voltar atrás em algo que a gente que está incomodando, né? E também ela, como na vida de Judas, ela também pode destruir. E a mesma coisa a ansiedade. A gente vai ver na vida de dois personagens bíblicos também, à luz da Bíblia. A gente vai ver na vida de Marta e da sua irmã Maria, né? É bem interessante também a questão da ansiedade, né, na vida delas. E a gente vai ver isso hoje aqui na palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem no texto de Lucas 10, 38 a 42. Isso. A irmã já foi precavida aqui, viu? Então, o verso Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Olha aí vem falando, né? Interessante o texto, vem falando de duas irmãs que ia receber uma visita. A gente sabe como é receber uma visita em casa, né? Ainda mais receber Jesus, né? Na nossa casa. E Marta, ela era uma mulher, uma líder, né? Ela gostava de deixar tudo preparado, tudo bonito, tudo organizado. Afinal de contas, ela ia receber Jesus na sua casa. O que você faria se soubesse que Jesus iria na sua casa? E mais, ele iria levar com ele 12 homens famintos, né? Ia preparar bastante comida, né? Ia ajeitar a casa, porque eles se hospedavam. Então, além de comida, ela também ia ter que arrumar ali, com certeza, espaço, né, para acomodações. E ela queria fazer tudo perfeito, né, organizado. Nós, mulheres, muitas das vezes, nós somos assim, né? Nós nos preocupamos muito com essas questões. E, com certeza, a Marta, a líder que ela era, ela colocou todo mundo para trabalhar ali, né? Todo mundo da casa. E Maria era uma delas, que a Maria era a sua irmã. Mas vem dizendo que, quando Jesus chegou, Maria descansou, né? Maria se aquietou, se assentou aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir os ensinamentos dele, né? E, com isso, deixou Marta muito agitada e nervosa. A gente vai continuar vendo os versos. Mas Marta, nós, muitas das vezes, agimos como Marta, e não tem nada errado com isso, né? De preparar as coisas, de organizar, porque, afinal de contas, isso é bom. Mas tinha uma coisa que estava incomodando ali Marta, e é o que acontece conosco hoje também. E o verso continua assim, que respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha aí o que estava acontecendo com Marta. Marta tinha tantos afazeres, com certeza ela deve ter inventado, porque a gente é assim, né? Em vez da gente preparar algo mais simples, a gente quer inventar moda, né? E Marta, com certeza, tinha inventado muita moda ali, que ela estava muito inquieta, andava de um lado para o outro, e ela falou com Jesus. E Jesus falou: Marta, Marta, por que você está tão, né, agitada, né, inquieta, preocupada com tantas coisas? Irmãos, essa questão de se preocupar com tantas coisas, isso traz realmente um grande malefício para a nossa vida, Eu já contei meu testemunho para os irmãos, que eu já tive depressão, e eu também tive ansiedade no pior grau que existe, que é a síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico, e é uma coisa assim terrível, porque ela afeta o nosso físico de uma tal maneira que a gente não consegue controlar, porque é questões de hormonal. A ansiedade, ela tem 3 graus, né? Ela tem a TAG, que é quando a pessoa está mesmo agitada e inquieta, ela passa. Tem o TOC, onde a pessoa fica fazendo várias coisas mais de uma vez, a pessoa nunca está satisfeita com o que fez, acha que tem que estar fazendo mais vezes. E tem a do pânico, que é onde a pessoa acha que vai morrer, né? A pessoa fica tão ansiosa que ela acha que vai ter um ataque cardíaco, porque ela não consegue respirar, o coração acelera muito, a pressão sobe, a pessoa desmaia, a pessoa começa a suar, e a pessoa não se controla. Por quê? Por questão hormonal, porque o seu corpo acha que tem um perigo eminente vindo, porque a ansiedade ela traz medo, a pessoa fica ansiosa porque ela está com medo.
E, geralmente, a pessoa ansiosa, ela tem algum comportamento compulsivo. Ou ela vai fazer exercício demais, ou ela vai comer demais, ela vai jogar, ou vai ficar muito no celular. Alguma coisa demais a pessoa faz. Quando a pessoa está fazendo algo demais, é que ela está ansiosa. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque eu passei por todo esse processo até chegar onde eu cheguei, mas eu não me apercebia. E, na época que eu fiquei com a síndrome do pânico, eu era muito atarefada. Eu era mãe já de 4 filhos, eu tinha 4 filhos para cuidar, marido, igreja, e eu fazia faculdade de arquitetura. E eu sou perfeccionista. Assim, já é característica da pessoa ansiosa. A pessoa é muito perfeccionista, quer fazer tudo muito perfeito. E eu, fazendo o curso de arquitetura, a arquitetura é muito detalhe. E eu passava dias sem dormir, né? Dormia pouco. Então, eu fui ficando muito cansada, porque eu amamentava, né? Eu tinha bebê na época, eu amamentava, e eu tinha todos os afazeres da casa, e eu achava que eu dava conta de tudo, né? Eu queria fazer como Marta, e eu fazia tudo rápido, tinha que ser tudo rápido, e o pensamento acelerado. E eu lembro que, quando eu ia dormir, eu não descansava, porque tudo que eu vivia durante o dia, eu estava vivendo em sonho à noite. Eu ficava sonhando, me organizando já para o que eu ia fazer no dia seguinte. No dia seguinte, eu tenho isso e aquilo. Eu já ficava me organizando, porque um dia era pouco para mim. Eu queria tempo, eu queria mais tempo para me fazer as coisas, para dar conta do que eu tinha para fazer. Irmãos, teve um dia que eu falei com meu esposo assim, eu tinha que entregar um trabalho, eu estava terminando o último período do curso, eu tinha que entregar trabalhos, e eu falei com ele assim, eu já estava passando mal com aceleramento, eu já não conseguia mais ir para a faculdade sozinha, porque eu já tinha medo. Não sei se aconteceu com alguém aqui, mas a gente sente um frio na barriga, uma adrenalina, muita adrenalina no sangue. E a minha barriga doía, e eu tinha medo de coisas que eu nem sei por quê. O medo vinha por conta de coisas que eu nem sabia. E eu não conseguia mais ir para a faculdade sozinha. A minha filha tinha que ir comigo, gente. A minha filha tinha 11 anos na época. E, para mim terminar o curso, ela ia comigo. Ficava sentadinha do meu lado, porque eu não conseguia ir sozinha, e eu queria terminar o curso. E ela ia, tadinha, e ficava do meu lado. Mas ninguém sabia que eu estava doente, que eu estava passando mal, aparentemente, né? Mas eu estava muito mal. E ela ficava ali comigo para mim poder terminar. Faltava poucos dias, né? Pouca semana para o curso concluir. E eu me lembro que, para concluir o trabalho, eu tinha pouco tempo. E eu falei com meu esposo assim, eu não posso dormir. Se eu dormir, não vai dar tempo. Irmãos, e eu fiquei 4 dias ininterruptos sem dormir. 4 dias sem dormir, não dormia. Aí, quando eu quis dormir, depois dos 4 dias que eu entreguei o trabalho, que eu já tinha passado, que já estava tudo certo, eu queria dormir. E eu não conseguia. Parecia um botãozinho agarrado. Sabe quando o botão agarra e você tenta destravar e ele não destrava? Minha mente ficou assim. E eu chorava para ele. Eu falei, eu quero dormir. E eu deitava e eu não conseguia. E teve uma noite que eu deitei tentando dormir, não conseguia. Meu coração acelerou muito e eu parecia que ia arrebentar, né, o peito, de tanto que acelerou. E eu chamei ele e falei assim, olha, eu vou morrer porque eu não estou aguentando, eu preciso dormir, eu não estou conseguindo.
Irmãos, aquilo para mim assim, foi um dos piores momentos que eu passei, porque a partir daquele momento eu passei a ter crises de pânico severas mesmo, severas de achar assim, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. E eu não dormia. Ele ajoelhava e orava, pedindo a Deus para mim dormir. E eu ia em médicos, tomava altas doses de remédio para dormir, não conseguia dormir. E até que o meu esposo pegou e clamou a Deus, né? Falou: Senhor, se eu vou perder a minha esposa e eu vou ficar viúvo com 4 filhos pequenos, me ajuda. E ele pegou e falou assim, eu me lembro que ele trouxe umas folhas de maracujá, umas folhas, não maracujá, as folhas mesmo do pé, e fez um chá bem forte. E eu tomei aquele chá. Ele orou, fez uma oração. Irmãos, eu dormi uns 2 dias direto. E dali eu dormi uns 2 dias, ele não deixava me acordar. Ele falava: deixa ela dormir, deixa ela dormir. E eu dormi, eu não sei por quando, ele falou que eu dormi uns 2 dias. E quando eu levantei melhor. Eu levantei melhor. Mas de tempos em tempos ainda vinha, né? Vinha a crise. Depois daí eu comecei com as crises. De tempo em tempos vinha aquela crise e eu já, para dormir, eu dormia um pouco, mas eu não conseguia dormir a noite toda, né? Eu dormia um tempo, acordava, não conseguia dormir. Então, a ansiedade, Jesus fala assim: não andeis ansiosos, né? Quanto os dias de amanhã, quanto o dia da manhã, né? O nosso Pai, ele cuida de nós, ele cuida das aves, ele cuida do lírio, né? E eu, naquela ansiedade, que eu queria terminar meu curso, eu queria terminar a minha faculdade, mas eu não priorizei, né? A gente tem que ter prioridades, a gente tem que priorizar. Na época, eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse entendimento. E muitos, hoje, talvez, por não passar por esse processo, talvez não tenha. Mas é sério demais, né? Se hoje eu tivesse a oportunidade, eu faria tudo diferente. Não sei se vai sair, né? Isso mesmo, irmã, falou tudo. Eu priorizaria, né? Priorizaria a minha família e a minha saúde, porque é o bem mais precioso que a gente tem, né? Às vezes a gente quer fazer algo achando que vai ajudar, vai contribuir, mas a gente está, na verdade, fazendo tudo errado, né? Assim como eu fiz. Hoje eu conto o meu testemunho para as pessoas não fazerem igual eu fiz, né? Mas priorizar a saúde e, principalmente, a família, porque o nosso tesouro, ele não está aqui nessa terra. O nosso tesouro, ele está lá no céu, né? Jesus fala que a gente passar mais tempo com a nossa família é um bem maravilhoso, porque a gente pode escolher fazer menos coisas, fazer o mais simples, né? Porque depois disso eu ainda tinha que estagiar, né? Eu tinha que ir, depois do trabalho que eu fiz, eu ainda tinha que estagiar e eu não consegui. Até hoje eu não consegui fazer meu estágio de conclusão do meu curso. Por quê? Depois disso eu levei muito tempo para vir recobrando a minha saúde para hoje eu estar aqui. Porque depois disso as pessoas não podiam se achegar a mim, né? Eu contei o testemunho para os irmãos. Eu não podia estar no meio de muitas pessoas, porque depois daquela crise veio a depressão. Você vai num auge e depois a queda também é muito grande. E dali, depois eu fiquei numa depressão terrível, né? Com muita fraqueza. Então, muitas coisas acontecem na vida da gente por causa da nosso quê? Por nosso desequilíbrio, né? A gente não tem equilíbrio. E Jesus aqui, ele estava falando isso para Marta, né? Já estava ensinando para ela. Marta, Marta, você anda ansiosa com muitas coisas, você tem muitos afazeres, mas
No verso mais à frente, a gente vai ver que ele fala assim, no verso 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, meus irmãos, nos dias que a gente vive hoje, a gente vive com a nossa mente cheia. Cheia o quê? De informações, né? A internet toda hora te traz notícias, te traz informação, te traz conhecimento, mas só que a nossa mente, ela tem sim um limite, né? Ela tem sim um limite. E quando a gente ultrapassa esse limite, a gente sofre as consequências. E as consequências são terríveis. São terríveis. Quando a gente se apercebe que a gente está demais numa coisa só, ou come muito, igual eu já falei, né? Ou, às vezes, já viu a pessoa que balança a perna, fica balançando? A minha filha mais velha é assim, a minha filha estuda muito, né? A minha filha mais velha, porque ela faz medicina, ela estuda o dia inteiro, e ainda faz estágio, e eu fico segurando ela, eu fico assim, mas eu não deixo ela dormir depois de 10 horas. Das 10 horas eu já ligo para ela, Ana, já pode dormir, pode fechar os livros, pode. Ela mora com a minha mãe, eu falo, mãe, fala para a Ana ir dormir, não deixa a Ana ficar sem dormir, porque eu sei as consequências disso. E hoje eu cuido da minha família, cuido do meu esposo, né, que ele tem dia que ele quer ficar lá, tantos afazeres, e eu fico preocupada, eu fico, vai dormir, filho, deu o horário, eu já apago as luzes, né? Já começa a apagar as luzes, para começar, para produzir o hormônio, que a gente precisa do hormônio, né? E a partir das 10 horas da noite que ele é absorvido, e a gente precisa estar dormindo, né? Para esse hormônio ser absorvido pelo organismo. E no escuro, sem barulho, não leve celular para o quarto, né? Apaga as luzes e vai dormir. 10 horas é a hora da gente estar dormindo. O próprio Senhor Jesus nos aconselha, né? Pouca coisa nos é necessário. E vamos abrir em Lucas 12, 22. Ali fala sobre a solicitude da vida, né? É um texto muito bonito e que vale a pena a gente passar aqui, ó. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é verdade? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nenhum de nós, né? Se, portanto, nada podeis fazer, quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não é maravilhoso? Então, o nosso Deus, ele não nos deixa faltar nada, e a gente não vai acrescentar em nada, fazendo mais, né? Porque não é nós que decidimos o mais nem o menos, porque Deus deu o dia, o presente para a gente viver. O futuro é com Deus, não é verdade? A gente não sabe se vai estar aqui daqui a 1 minuto, 1 segundo, a gente não sabe se a gente vai estar aqui. E Deus fala para a gente assim, Deus fala para a gente não andar ansioso quanto a nada, porque quando a gente fica ansioso, a gente deixa de viver. Porque a gente fica tão preso no futuro, ansiando tanto no futuro, que a gente esquece o quê? De viver o presente. Aí a gente está num lugar, aquele lugar não está bom. Por quê? Às vezes você está aqui, mas a sua mente não está aqui. A sua mente já está pensando no que você tem que fazer, nas coisas que você tem para fazer, e você não vive o momento, né?
Você não aproveita do momento, do presente que Deus te deu. E o futuro, ele não existe, né? O futuro é uma ilusão. Quando chegar amanhã, vai ser o presente. Você vai estar vivendo o presente. E o futuro vai estar mais à frente. Então, o futuro, você nunca chega nele. Você nunca vai chegar nele. É impossível, né? Porque quando chegar amanhã, já vai ser presente. Então, viva agora, né? Viva hoje. Viva o agora, porque o agora é um presente de Deus, né, para cada um de nós. E Deus, ele provê mais até do que a gente precisa, não é verdade? Deus, ele sabe o que a gente precisa. A palavra dele fala que ele supre as nossas necessidades. Ele nos dá até mais do que nós pedimos, porque ele sabe. Quantas vezes você ganhou coisas que você nem pediu a Deus e ele te deu? Por quê? Porque Deus sabe que você precisa, né? Que você precisa daquilo. Deus já sabe. Então, não viva ansioso, né? Com que a vez de fazer, vestir, com amanhã, com depois. Viva o momento. Você está aqui, curte os amigos, curte os irmãos, curte a presença do Senhor. Porque o que importa é aquilo que Maria fez. Eu gostaria que voltasse o texto, estar o quê? Aos pés, né? Assentado aos pés de Jesus. Já está terminando, a gente vai ler os últimos versos. 10. Hoje eu estou com óculos, né? Lucas 10, 42. Acho que é o último verso, 41. Pode pôr no 41. A gente vai ler o 41 e o 42. 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Com certeza, Maria já até vivia também, né, a ansiedade de Marta, né? Porque Marta era tão ansiosa, e a pessoa ansiosa tende a deixar os que estão em volta dela ansiosa também. Mas ela conseguiu se livrar. Ela conseguiu se livrar da ansiedade e ela se lançou aos pés de Jesus. E, queridos, não é fácil fazer isso. Para a pessoa que é ansiosa, parar dessa forma, né, é difícil. Mas esse é o convite de Jesus para cada um de nós. É parar mesmo. Parar e descansar aos pés de Jesus. E, para isso,